Olá, boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando em mais essa live pelo Conselho de Fonoaudiologia, segunda região, São Paulo. Hoje nós estamos aqui com o professor Dr. Lourenço Chacon, que é linguista, docente do curso de Fonoaudiologia da Unesp de Marília há 29 anos. Ele é alguém que tem bastante intimidade, conhece muito de perto a fonoaudiologia, e é por isso que a gente fez esse convite para ele. Esperamos que vocês nos acompanhem o tempo todo, que mandem perguntas, e a gente vai hoje conversar então sobre a escrita, né? Esse tema que está tão presente na relação dessas duas áreas. Muito bem, muitíssimo obrigado. Muito obrigada, em nome de todos aqui do Conselho, por você estar hoje com a gente. Eu é que agradeço, claro. E Lourenço ou Chacon? Tanto faz. Então vamos lá, seguir nessa conversa. Para a gente começar, eu vou fazer uma pergunta provocadora. E eu acho que quem estiver nos acompanhando vai poder fazer outras perguntas a partir do que você vai contar, enfim. E vamos lá, tá bom? Tá bom. Então, muitíssimo obrigada de novo. Bom, Lourenço, como você vê o modo, né, esse modo como as crianças estão aprendendo na atualidade a ler e a escrever? Bom, é uma resposta complexa. Eu posso falar a partir da minha experiência, né? A minha experiência é predominantemente com crianças do contexto de escola pública, né? E predominantemente também do município de Marília, no interior de São Paulo. É um município que tem grandes investimentos em educação, então ele tem níveis bons de IDEB nas escolas. Então, vamos dizer assim, que nesse aspecto, né, é um município que foge um pouco aos padrões do que a gente pode ver no contexto nacional, né? Bom, o que eu posso dizer aí pela minha experiência? O contato com a escrita, na verdade, é um contato, em primeiro lugar, com a linguagem e, em segundo lugar, por ser um contato com a linguagem, é um contato com a língua. Né? Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer com isso? Então, vamos lá. Vamos lá. Por que é um contato com a linguagem? É um contato com a linguagem porque a gente vai pensar na escrita como um modo de interação. Né? A gente não escreve gratuitamente, a gente escreve para, assim como a gente fala, a gente escreve para o outro, né? E se mostra nessa escrita. Sim. No que a gente escreve para o outro e se mostra nessa escrita, a gente acaba mobilizando uma língua. Por isso que a escrita é, ao mesmo tempo, um ato de linguagem, nesse sentido que ela vai supor uma interação, né? Um processo de troca, né? de intercâmbio linguístico. E por isso que ela vai ser uma língua, ela também vai ser um dado de língua, porque ela vai usar um sistema linguístico. Sim. Quando a gente está escrevendo, a gente está mobilizando ali informação fonológica, informação morfológica, informação lexical, informação sintática e informação semântica, no plano de vista linguístico, né, que a gente pode dizer. De um ponto de vista mais amplo da linguagem, a gente está mobilizando questões que são pragmáticas, porque a gente escreve em função de certas demandas, então a escrita tem um caráter pragmático, e também discursivo, porque há um posicionamento do escrevente, né, na sua escrita, que é mostrado na sua escrita. Sim, perfeito. E aí, nessa atualidade, considerando isso tudo, como que as crianças estão aprendendo a ler e a escrever? As de Marília estão indo muito bem, obrigado. Então, nesse contexto. Então eu tenho, inclusive, muitos dados, né, dessas crianças quer dizer, que dão subsídio para eu falar para você que elas estão indo muito bem, obrigado. Tá, então eu vou formular a pergunta ali um pouquinho diferente aqui nessa conversa. A gente vê o que tem acontecido aí muito, então, quando a gente olha as escritas das crianças, quando a gente fala com os professores, quando a gente vê na clínica fonoaudiológica, uma ideia de que a gente tem que corrigir erros, alguma coisa que é. Então, o que na verdade é esperado, ou o que é natural, ou o que faz parte dos processos, e como que a gente entende aquilo que parece que foge. Então, assim, o que foge de fato, o que não foge, pensando tudo nessa concepção
da língua, da linguagem, Uhum. que seja escrita como você acabou de muito bem nos falar. Então vamos lá. Primeiro de tudo, tem uma grande confusão que a gente vê inclusive na literatura. Na literatura fonoaudiológica, a gente vê na literatura da educação, a gente vê na literatura da psicologia e até mesmo em menor grau na literatura da linguística. Na literatura linguística, que é uma confusão ou uma redução da escrita à ortografia. Talvez se tanto é que a gente vê muitos trabalhos, vocês têm contato com isso, vocês sabem muito melhor do que eu. É só pegar os títulos de artigos no campo da fonoaudiologia, por exemplo. Você vai ver que a grande maioria dos trabalhos que tem como título ou objeto escrita, na verdade estão falando de ortografia. Perfeito. Então eu acho que primeiro de tudo a gente tem que pensar na escrita como uma fala, ela tem vários planos. A ortografia é um dos planos da escrita, a ortografia não é escrita. Ela é um plano importante, sem dúvida alguma, mas ela é tão importante quanto o morfológico, sintático, semântico, como qualquer um outro plano, né? Então essa é a primeira questão que eu acho que a gente tem que ver. Então quando você fala de erro, a primeira coisa que me vem é o seguinte: erro em qual plano? Da linguagem? Da língua? Ótimo. Se for um erro do ponto de vista da linguagem, por exemplo, eu posso pensar que é um erro, uma falta de adequação pragmática numa escrita. Isso é um erro, tá? Se há uma proposta, né, de escrita e essa escrita foge a essa proposta, de algum modo a gente pode considerar como um erro. Que é o que seria, por exemplo, às vezes numa redação aí, fuga ao tema, por exemplo, ou falar tangencialmente de um tema. Isso tem muito mais a ver com a demanda pragmática da escrita do que com outros planos da escrita. De repente, essa escrita, do ponto de vista sintático, ortográfico, ela está ótima. Pode ter o inverso. A gente vê muitas crianças, principalmente nas séries iniciais, que elas têm muitos problemas ortográficos, mas elas têm uma capacidade narrativa incrível. Então, quando a gente reduz, né, a escrita dela só esse plano ortográfico e vê o que foge às convenções ortográficas, sem analisar como isso está colocado no plano macro da escrita, a gente pode ter explicações equivocadas sobre o que é o erro. Ótimo. Então a gente está caminhando aí para alguns entendimentos de questões que daí, estou puxando para o lado da fonoaudiologia, se a gente for pensar na questão da clínica, quando ela que ela é pautada na clínica, né? Quando a gente fala da educação ou quando a gente fala da clínica fonoaudiológica relacionada à escrita, como se fosse pautada então nas correções, né? Então, por isso que a gente está conversando sobre o que seja o erro e etc. Então, acho assim, fundamental isso que você está colocando, porque se a gente for equivocadamente se pautar nas trocas que caracterizam, de certa maneira, aquilo que vem da demanda escolar, etc. A criança faz trocas de letras, sem entender, então que é o que você fala, vamos dizer, para o campo da ortografia, sem entender esse macro, a gente vai estar atuando de uma maneira também equivocada e provavelmente sem conseguir bons resultados. E sem também que a gente tenha noção de qual é o processo dessa criança, né, no contexto em que ela está também. Porque, por exemplo, você pode ver o que foge, não vou chamar de erro por enquanto, vou falar o que foge às convenções. Você pode ter, normalmente o que foge às convenções a gente interpreta como erro. E muitas vezes a gente sabe que erro é confundido também com déficit, com falta, tá? Mas, conforme a visão que a gente tem de erro, por exemplo, você pode pensar no que foge às convenções, ou seja, no erro, como tendo já algum conhecimento do que a gente considera como acerto. Então, você pode fazer, literalmente, inverter a perspectiva. Você olha assim, do ponto de vista, estou falando no plano ortográfico, tá? Vamos falar agora de ortografia, que parece a maior demanda na clínica fonoaudiológica, né? Em boa parte. Acho que tem também as questões todas de narrativas descontextualizadas, desorganizadas. Acho que tem isso, né? Não é para a gente não reduzir totalmente a escrita. Mas acho que, principalmente porque os protocolos, alguns métodos mais fechados, eles acabam se pautando muito na ortografia, né? E nos erros ortográficos aí nesse sentido. Então vamos pensar, a gente pode inverter o raciocínio. Vamos pensar que há
o que é o convencional. Sim. Quando a gente vê o que foge ao convencional, a gente vai ver o seguinte: quanto aquela criança tem de conhecimento do que é o convencional e não o que falta. Certo? E, em outras palavras, a gente vai ver quão próximo ou quão distante ela está daquilo que é o convencional. A gente inverte o raciocínio, a gente passa a ver, a partir do acerto, aquilo que a criança faz e não ver a falta que ela tem. Então você vai ver nesse aspecto, por exemplo, do ponto de vista ortográfico. Uma substituição ortográfica, ela não tem o mesmo peso que uma transposição ortográfica, que também não tem o mesmo peso que uma omissão ortográfica. Certo? Então vamos pensar, uma omissão ela está mais distante daquilo que seria um acerto, né? Uma adequação, uma conversão, do que uma substituição. A substituição já está próxima. Então a gente até trabalha, né, no nosso grupo com a ideia de que há uma gradiência naquilo que a gente chama de erro. Certo? Porque o que esse erro, ou seja, essa fuga, a conversão está mostrando é algum grau de conhecimento do acerto. Né? Essa ideia da gradiência é uma ideia bem bacana da gente pensar, né? A gente está uma coisa que está produzindo, a gente tem teses, dissertações, também já tem alguns artigos aí, inclusive em periódicos de fono, que a gente está insistindo nessa ideia, que é para olhar para duas coisas, né, do meu ponto de vista. Primeiro de tudo, não ver o erro desvinculado do acerto. Porque a gente vê muito trabalho assim sobre o erro ortográfico, a caracterização do erro, a natureza do erro, e a gente não fica sabendo, por exemplo, num estudo, quanto em relação a que parâmetro de acerto aquilo foi considerado erro. Ótimo. Eu entendo bem o que você está dizendo, acho muito bacana, mas talvez quem esteja ali nos escutando, né, escutando aqui a nossa conversa com o professor Lourenço Chacon, que é linguista, talvez não esteja ainda tão familiarizado com o que significa isso tudo que você está dizendo, né, Lourenço? A gradiência, o que é a substituição. Embora a gente tenha isso na formação do fonoaudiólogo, né, deve conquistar, acho que seria bacana, talvez, a gente pode ter algum educador nos assistindo, alguém de outras áreas, talvez alguns exemplos. Será que você pode dar algum exemplo para a gente? Sem problema. Vamos ver o que vem na cabeça. Eu vou falar do jeito que vem na cabeça. Eu também posso te perguntar depois de algum exemplo. Por exemplo, você dizer o que é isso, né? Tá. Então vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que a referência é o convencional. Quando a gente está alfabetizando uma criança, é claro que primeiramente ela vai ter que dominar o princípio alfabético, isso é fato. Ok. Agora, gradativamente, a partir do 4º ano, então a gente vai ter que ter um trabalho com as convenções ortográficas mesmo, né? A gente vai chegar então nas convenções. Que é a questão da norma padrão, isso, etc. Por exemplo. Então eu não vou falar do princípio alfabético, porque isso a criança já pega logo. Então vamos pensar em relação às convenções, o que pode acontecer. Tá. Por que eu posso afirmar, por exemplo, que a omissão é um tipo de erro, vamos chamar assim, mais distante do acerto do que a substituição? Dá um exemplo de omissão aí. Tá, então, por exemplo, eu vou falar a palavra... vamos supor, a criança vai escrever a palavra bola e ela não põe o grafema L, então vai ficar boa. Boa. Certo? Então vai ter uma omissão aí. Tá? Então, faltou um grafema numa posição que seria esperado que ele ocorresse. Certo. Agora, o fato dela ter omitido também já tem algum conhecimento, porque ela não omitiu em qualquer situação, em todos os momentos. Não, ela omitiu um grafema, mas ela colocou outros. Então, a omissão não é zero também de conhecimento. Certo. Tá, então vamos pensar. Bom, partindo do princípio que ela já escreveu, ortografou alguma coisa e deixou de ortografar outra, ela já tem algum conhecimento de que ela precisa colocar algum grafema quando ela escreve. Então, a omissão é pontual. Certo. Tá, a omissão pontual em relação ao acerto já é distante. Agora vamos pensar uma transposição. Tá. Então, eu vou pensar, por exemplo, o nome Pedro, e a criança escreve Preto. O que aconteceu aí? Aí já, vamos dizer, já passamos de uma omissão, porque já tem um grafema, a criança já colocou um grafema. O que ela está lidando ainda na ortografia dela é a relação do grafema com a sílaba no interior da palavra. Então, a posição do grafema que está deslocada. Tá?
Nesse caso, então, a gente viu que é uma transposição ortográfica e ela mobilizou 2 sílabas da palavra, porque ela foi de uma sílaba para outra sílaba. Perfeito. Mas eu posso pensar também na transposição numa gradiência. E se em vez dela escrever pergunta, ela colocou pregunta. Então, o que aconteceu? Ela já está acima de uma omissão, porque ela colocou um grafema. Ela ainda não domina a posição desse grafema, mas ela não está mobilizando mais 2 sílabas de uma palavra, uma só. Já deu mandada. Certo? E o que é uma substituição? A substituição, ela já colocou um grafema e já colocou na posição que ele deveria figurar. Ele ainda não é o grafema esperado convencionalmente, mas ele já está lá. Ele já está na posição, né? Portanto, ele está muito mais próximo, vamos dizer assim, da convenção do que uma omissão. Perfeito. Né? Perfeito. Então, daí a gente vai entendendo isso em relação à questão da ortografia. Isso. Excelente. Portanto, os erros a gente tem que ver com pesos diferentes. Isso. Que a gente chama de erro. Vamos ver o quanto a criança já sabe. Ou seja, aí a gente está construindo todo um banco, que eu acho que o trabalho de vocês tem isso, né? Mais de um banco de dados, né? Sim. Está construindo todo um conjunto de características, né? E de produções diferentes da criança para a gente poder fazer essa análise. Não dá para a gente simplesmente pegar uma listinha pequenininha, fazer e daí a partir daquela listinha a gente dizer a criança faz isso ou faz aquilo, ela não consegue, ela sempre substitui. As generalizações podem ser muito apressadas. Você quer que eu fale com quantos dados trabalhou minha última orientanda aqui de doutorado, que defendeu a semana passada? Pode falar. 14.800. Você sabe o que é isso? Não. Então a gente tem uma ideia, porque o número é muito grande. Sim, é claro que ela demorou muitos anos só para mexer com esse número de dados. Então, por exemplo, as afirmações que eu estou fazendo aqui para você, a gente está procurando sustentar numa quantidade muito grande de dados. Né? Eu acho que isso dá mais segurança. A gente também passa esses dados por tratamento estatístico, né? Para a gente apontar tendências que a gente pode dizer que são fidedignas em relação a esses dados que a gente tem e a maneira como eles foram construídos. Perfeito. Então essa é uma coisa que e aí vocês têm esse trabalho bem relacionado com as questões ortográficas, né, dessas representações, então tudo o que acontece. E quando você começou a falar um pouco antes, quando falou da concepção geral de língua, linguagem, a escrita, e todos os diferentes campos, né, onde ela acontece, vamos dizer, então, e o que a gente tem que considerar, que não dá para ser só a ortografia, mas pensando numa outra coisa que você não falou da palavra, mas são os diferentes gêneros textuais também, que eles entram na questão daí talvez da pragmática, desse pragmático discursivo. Do pragmático discursivo, dessa adequação. Então, se a gente for pensar nessa relação, vocês também nessa construção desses bancos de dados que vocês têm feito e dessas evidências em relação à escrita que as crianças vêm produzindo, vocês têm considerado todos esses em diferentes gêneros, as ocorrências em diferentes situações discursivas? Não dá, Heloísa. Não dá. É. Por uma razão. Por exemplo, só o que eu falei para você. Um único trabalho, ele mobilizou, em uma ortografia, são vários, ele mobilizou quase 15 mil dados. Certo. Então não dá para a gente pegar, ao mesmo tempo, questões de base fonológica, como na ortografia, questões morfológicas, sintáticas, e essas que eu estou chamando aí de pragmáticas e discursivas. Não dá. É claro que a gente tem uma noção quando a gente pega esses textos. Eu já vou te dar um dado de ortografia para você ter uma noção maior das outras demandas que você está me colocando também. Por exemplo, nessas crianças que a gente estuda em Marília, a relação acerto e erro é incrível, porque você vai ver o seguinte, essas crianças elas têm índices de acertos muito superiores a 80%. Então, o percentual de erro que elas têm em relação ao acerto é pequeno. Por isso que incomoda a gente colocar tanto a ênfase no erro quando a gente perde essa relação entre o acerto e o erro. Sim. Porque elas já estão dando uma amostra muito grande, que pelo menos no plano ortográfico, já no primeiro ano, elas têm um excelente domínio, vamos dizer assim. O que dá para a gente ver é o seguinte, por exemplo,
esse último banco da gente, a gente não mudou o gênero, trabalhamos só com narrativa. Tá. Mas a gente já vai vendo, por exemplo, porque nós temos dado do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. A gente vai vendo que a complexidade narrativa já vai mudando. E muda bem. Porque a gente pega, por exemplo, nesse banco, uma mesma história e a gente pega alunos do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto escrevendo a mesma história. Então dá pra gente, embora não seja um trabalho longitudinal, dá pra gente ver, por exemplo, a expansão narrativa que vai ter do quinto ao primeiro ano. Okay. Tem uma pessoa no nosso grupo que ela trabalha com relações sintático-semânticas, que é muito interessante também. Então não é que não dá, né? Pra gente pensar, a gente precisa considerar essas coisas. Ou seja, não é que vocês não trabalham, mas existe toda a consideração do que sejam os campos, aonde que vem esse material. E aí vocês escolheram a retirada dessas ocorrências todas ortográficas dentro de uma proposta que é uma narrativa, não é só a lista de palavras, por exemplo. Porque a lista de palavras a gente sabe que a produção e a resposta pode ser diferente. Mas a gente já fez trabalho experimental também. Isso também é uma pergunta, então. A gente já fez e tudo bem fazer. Mas uma das coisas que tem me chamado a atenção nos trabalhos experimentais é que eles acabam também acompanhando a tendência do que a gente vê nessa produção aí da criança em contexto escolar. Né? Então a gente parece que ter que fazer o experimento que de fato vai fazer a gente identificar a tendência, mas não, eu acho que é bom, ótimo fazer também, a gente tem um conjunto de dados menores, é mais fácil de você detectar a tendência. Mas a tendência que a gente vê, tendências que a gente vê num trabalho de ortografia, estamos falando de ortografia, de escrita de palavras, né? Assim como um ditado, por exemplo, e numa narrativa, elas são as mesmas. As mesmas? Que interessante, porque quebram algumas expectativas que às vezes a gente tem. Eu acho até que a gente tem que publicar isso. Outra coisa importante para a gente pensar. Fazer trabalho comparativo e mostrar. E aí, pensando então em quem está aí nos acompanhando e etc., eu acho que é importante as pessoas, se tiverem alguma questão pontual, que queiram que a gente discuta, aproveitar o conhecimento do professor Chacon aqui, que é da linguística, que pode nos ajudar, acho que mandem suas perguntas, vamos questioná-los, vamos abusar aqui da presença, né? E aí, eu fico pensando, vou fazer uma outra provocação, né? Que a gente fala muito aí eu vou pensar na escrita inicial. Certo. Então, na alfabetização. Até o terceiro ano? Até terceiro ano, que a gente entende que seja é o período que se completa. Vamos pensar bem no início. Primeiro. Primeiro ano, de primeiro a terceiro ano, certo. Exatamente. Bom, então que são o que está em pauta aí nesse caso são métodos de alfabetização que vão guiar essas crianças para esse aprendizado, para essa formalização da aquisição da escrita. E na fonoaudiologia a gente tem muito também, acho que mesmo na educação, o que se diz da relação, da influência, podemos pensar um pouco mais assim, do oral no escrito. Eu acho que talvez nas análises, inclusive ortográficas que vocês tenham, isso apareça. Então, até para a gente poder entender as ocorrências, né, de omissões, substituições, talvez até mais ainda de substituições do que das omissões, pautadas talvez nessa relação inicial que a gente fala do oral, né, para essa escrita inicial. Não sei se você poderia falar um pouquinho sobre isso. Bom, são várias coisas que você me perguntou aí, né? Bom, eu vou começar do que você falou, oral e escrito. A gente não trabalha com essa divisão. A gente trabalha com a relação entre fala e escrita. Porque para a gente, fala e escrita são diferentes, ou na verdade estão embutidas em oralidade e letramento. Okay. Tá? Então, quando a gente pensa nas práticas, né, aquelas que vão ser de natureza discursiva, pragmática, aí seria mais justo a gente falar de oralidade e de letramento. Porque a gente está escrevendo para atender a demandas que são de práticas sociais, que estão ligadas ao oral e ao escrito. E ao letrado, perdão. Agora, quando a gente pensa em análise de língua, é mais fácil a gente pensar em relação fala e escrita. Tá?
Então, o que vai acontecer, por exemplo, com as crianças? As crianças, num mundo como o da gente, né, um mundo de práticas orais e práticas letradas simultaneamente, é óbvio que a criança vai trazer para a escrita dela a história de linguagem que ela tem. Uhum. Ela está o tempo inteiro aí sendo atravessadas por práticas de oralidades e por práticas de letramento. Quando ela começa a escrever, que ela vai perceber a relação entre o fônico e o gráfico, é muito normal, esperável e desejável, né, que ela traga informações que ela detecta na fala para a escrita dela. Isso não é nenhum problema, né? Isso pode ser considerado um problema a partir do 4º ano, quando a gente começa a trabalhar com as convenções ortográficas. Porque aí é o momento em que ela vai ver que não dá para pensar numa relação de espelhamento entre fala e escrita, de vínculos diretos entre características da fala e características ortográficas, por exemplo. Perfeito. Mas isso é uma coisa que, pelos antigos parâmetros, né? Pelos antigos parâmetros, é um trabalho que vai ser desejável que se faça a partir do 4º ano. Certo. Fundamentalmente a partir do 4º. No 3º já tem alguma indicação. A questão por isso que a gente tem que fazer muitos trabalhos, né? E com escolas diferentes, porque o que é, entre aspas, normal numa escola não é noutra. O plano ortográfico que uma criança tem numa escola não é o mesmo de outra. Perfeito. Por exemplo, a gente já tentou fazer trabalho comparativos com crianças de Pelotas no Rio Grande do Sul. Não dá, né? O que seria uma criança de 2º ano, por exemplo, em Pelotas, é uma de 1º em Marília. Olha só. Então, também, eu acho muito importante a gente pensar, antes de fazer diagnóstico, antes de começar a ver problemas nas crianças, é fazer uma análise interna da classe, da escola, para ver qual é o padrão daquela escola, daquela sala, porque não vai ter, digamos assim, embora tenha uma tendência que se espera nacional, ainda num país desigual como o nosso, isso não é uma realidade. Pois é, perfeito. Então, assim, antes de fazer a próxima pergunta, eu queria te dizer que Morgana Lira acabou de escrever para a gente que ela está nos acompanhando e que você foi o melhor professor, um dos melhores professores que ela já teve. Morgana. Olha só, hein? Muito bom. Então, olha lá, a gente já está começando a se encaminhar para acabar, mas a gente ainda tem perguntas e se alguém quiser ainda mandar, estamos aqui. Eu pensando nessas questões todas que você está dizendo, que isso é fundamental, que a gente precisa ter uma análise, inclusive, antes de poder categorizar qualquer criança, seja no que for, mas pensando na escrita, que é o nosso assunto de hoje, a gente tem que ter uma análise institucional, do lugar onde ela está, de comunidade, etc. E, a partir daí, que a gente pode, e aí eu vou fazer uma outra provocação, construir, sim, evidências científicas que subsidiem o nosso... o trabalho que a gente vai propor para ser realizado com uma criança que talvez esteja escapando daquilo, do ritmo que ela poderia apresentar considerando aquela comunidade. Tá, com certeza. Primeiro de tudo, enquanto você estava me perguntando, eu já estava pensando assim, quando você entra numa sala de aula, né, aquele material que a gente tem daquelas crianças todas, né, e eu trabalhei muito em educação infantil também, o percentual de crianças que têm dificuldades reais é muito baixo, né, numa sala de aula. Quando você vê a criança no contexto da sala de aula. Agora, eu não posso pegar, por exemplo, comparar o desempenho de linguagem de uma criança da periferia de Marília com uma criança que está numa escola privada, que tem pais que são universitários, etc. e tal, que ela tem uma história de linguagem muito diferente, né? Então, por isso que eu insisto nessa jogada que a gente tem que analisar a criança a partir do contexto em que ela produz a escrita dela, né? Então, as evidências, primeiro de tudo, eu não acho que haja alguma coisa que seja evidente. A evidência, ela é só historicamente construída. O que é evidência, por exemplo, numa escola, um dado, se eu pegar a partir de um dado de uma escola, inclusive ver generalizações, etc., a partir daquela escola, isso eu não posso interpretar que seja uma evidência, porque é o que eu acabei de falar para você.
O que é uma evidência em Marília não é necessariamente uma evidência em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Uhum. Então, a própria ideia de evidência, a gente está trabalhando com a ideia de evidência como se ela fosse autoexplicativa, e ela não é. Ela depende de contextos, ela depende de perspectiva teórica. Um mesmo dado que eu tenho ali, por exemplo, de uma criança, se eu olhar com uma perspectiva, eu posso ter uma evidência. Se eu olhar sob outra perspectiva, eu posso ter outra evidência. Por exemplo, se eu pegar uma fuga convenção e olhar como indo em direção ao acerto, é uma evidência que eu vou ter. Uhum. Se eu olhar isso como uma falta, é outra evidência que eu vou ter. Uhum. Então, até o conceito de evidência, a gente deveria parar para pensar. Por que nós estamos usando essa palavra assim, como se ela fosse óbvia? Porque para mim ela não é. Sim, com certeza. Não é óbvia. É super importante. E é isso que você falou. A gente vai construir não só... A gente tem que construir o que seja uma evidência, a gente tem que construir o que vai ser considerado ali naquele contexto. Isso vai, e que é embasado teoricamente. Com certeza. Teórica e metodologicamente. E metodologicamente, a gente precisa ter uma linha. Ok, então lá vamos mais uma perguntinha. A última, então, para a gente fechar aqui. Pensando nessas coisas todas que você acabou de conversar com a gente, falar, você acha que, por exemplo, métodos tanto clínicos quanto de alfabetização, baseados ou pautados, métodos para escrita pautados na fonoarticulação, em aspectos fonoarticulatórios, são adequados, devem ser, enfim... o que você pensa a respeito disso? Não é nem se são adequados ou não, o que você pensa a respeito disso? Tá bom. Os métodos fônicos, os métodos que são então, mais pautados, eu acho que você de certa forma já respondeu um pouco a isso, mas que são pautados numa questão da fala, na escrita. Bom, eu não estudo métodos de alfabetização, mas assim, eu vou arriscar falar alguma coisa. Ok. A primeira coisa que eu vou falar eu lembro, toda vez que me perguntam de método, eu lembro da Bernadette Abalbi, que foi minha orientadora, e que lá nos anos 90 ela falava uma frase que eu gostava demais. Ela falava: a criança sobrevive a qualquer método de alfabetização. Certo? Então eu acho fantástica essa frase. Sim. Por quê? Porque a gente olha para o método e esquece a criança. Uhum. E eu aposto na criança. Né? Eu aposto como que a criança lida com aquilo que está sendo oferecido para ela. Então, portanto, você trabalhar com um método fônico vai funcionar? Vai. Eu aposto na criança, eu aposto na maneira como ela vai lidar com aquela entrada que está sendo oferecida para ela, além de que é um treino, né? Também, muitas vezes, esse método é oferecido como um treino. Tá? Mas eu prefiro métodos que façam a criança pensar. Uhum. Uma coisa que eu via muito em Marília, que eu acho fascinante, por exemplo, isso em educação infantil. Eu via professoras que faziam escrita coletiva para as crianças. Vamos voltar, por exemplo, coisas que eu vi. Vamos escrever, na verdade, sempre era extraída, já começa daí. Uhum. A escrita dessa criança era extraída de uma vivência da criança. Por exemplo, eles foram para uma cozinha, fizeram um bolo, etc. e tal. Daí, então, vamos escrever o que tinha no bolo, sei lá. Então, daí, açúcar, tá? Então, vamos escrever açúcar. Daí, como escreve açúcar? A criança falava A, U, A, por exemplo. Sim. Que é o óbvio. Óbvio. Uhum. A vogal é muito saliente, Sim. é a primeira coisa que a criança pega. Os métodos de alfabetização também enfatizam isso de algum modo. Tá, a professora literalmente escrevia o que as crianças falavam. E daí o que elas faziam? Isso em várias EMEIs em Marília. Elas devolviam essa escrita para as crianças. Uhum. Então vamos ler o que vocês escreveram. Sim. A hora que as crianças começavam a ler, elas percebiam que faltavam coisas. Uhum. Tá, o que está faltando? Daí que ela instigava a criança a perceber a necessidade da fonologia na escrita. Uhum. Então ela não treinava, ela não dava assim, o grafema AP tem tal som, e treinava. Não, elas faziam a criança perceber por que tem som na escrita, né? Como que vai ser essa correspondência com o gráfico, onde esse som vai estar, de que maneira ele vai circular. Demora mais? Sim, mas eu acho que é muito mais eficaz. Mas talvez seja mais
ele se preserve muito mais também. Eu acho que a gente é mais eficaz no sentido de que você deu espaço para a criança pensar na escrita dela, refletir no que ela fez, sobre o que ela fez. Com certeza. Daí, diante de alguma situação não controlada, ela consegue resolver muito mais facilmente, né? Bom, acho que em qualquer situação da vida a gente faz isso. Eu acho que sim. Qualquer treino vai ter êxito. Não é por princípio. Não é melhor, então, já que a gente sabe que qualquer treino vai ter êxito, não é melhor a gente pensar em como uma criança pode refletir sobre aquilo que chega nela? Isso. Eu acho que a gente constrói um sujeito melhor. Olha, é o seguinte, eu aqui seguiria conversando com você sobre esse tema, mais algumas horas. Tá bom. Alguns dias. Outro dia a gente conversa mais. Mas eu acho que a gente talvez tenha aí a proposta da live, ser uma conversa realmente que não seja tão longa, não sei, e a gente está passando um pouquinho do tempo, mas eu queria, antes da gente encerrar, te dizer que teve mais algumas pessoas que disseram que você foi um dos melhores professores, que marcou a vida lá. Um dos melhores professores que já tive na minha formação, Bruna Garcia. Minhas alunas. Muitas pessoas falando sensacional. Então acho que assim, é muito bacana. Eu agradeço muito quem está nos acompanhando. Eu acho que a gente precisa mesmo sempre dessa interlocução. Eu acho que teve uma pergunta em relação a se a gente tem protocolos de avaliação que sejam recomendados para o fonoaudiólogo ou não. Não. Eu aposto na boa formação do fonoaudiólogo em linguagem. Ótimo, então. Ele não vai precisar de protocolo. Ótimo. Assim como eu aposto na boa formação de um professor, porque ele não vai precisar de método próprio. É isso. Então, assim, nós gostaríamos de dizer exatamente isso, te agradecer muitíssimo por estar aqui com a gente, por ter falado, porque era essa mesma nossa intenção de poder dizer para o fonoaudiólogo e para quem nos escuta que o que a gente precisa é ter um bom subsídio teórico-metodológico, ter todos esses princípios garantidos, e isso faz com que a gente possa olhar para qualquer método de uma forma que o sujeito seja considerado, que a gente possa ter evidências para poder dizer, ele está aprendendo, sim, está aqui, a gente mostra, isso funciona, isso é bacana, e acho que você deu para a gente muitos subsídios para sustentar essas escolhas que cada fonoaudiólogo pode ter em relação aos seus pacientes ou na educação, em relação às conversas que a gente tem com os educadores. Então, eu agradeço muitíssimo. Eu que agradeço. Espero poder contar novamente com a sua presença aqui em outros momentos e outras vezes. E muito obrigada a todos vocês que estiveram com a gente, acompanhando, curtam. E a gente continua sempre aqui com esse canal aberto, né, para as nossas conversas. Muito obrigada.